Olá, bom dia. Mais uma vez começando aí Em Casa com o Pastor. É um privilégio muito grande, para nós poder compartilhar com você dessa porção da Palavra de Deus. Asaf escreve o seguinte no Salmo 77: Elevo a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito, me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. Meus queridos irmãos e amigos, nessa manhã e nesse dia eu quero compartilhar com você sobre como é que a gente pode lidar com as aflições. Isso tem falado muito ao meu coração nos últimos dias. Em algumas madrugadas eu sou acordado em tempo de oração, de reflexão também, e às vezes sonho com algumas coisas que Deus tem tratado de maneira muito forte no meu coração. Eu vejo um povo bastante tenso, preocupado muitas vezes, ansioso, aflito, e eu queria nessa manhã meditar com você para nós sermos consolados com essa palavra de Deus ao nosso coração, de como é que a gente pode lidar com as aflições, entendendo que nem todos os dias são iguais de verdade. Os dias são marcados assim por uma certa inconstância, ele é variável o tempo todo, A nossa alma enfrenta frequentemente os mais diversos tipos de sofrimentos e angústias emocionais, físicas, problemas espirituais, econômicos, diversas doenças, problemas conjugais, enfim. E nesse salmo nós olhamos para Asaf. Ele estava vivenciando um dos momentos mais angustiantes da sua vida, e ele diz assim, ele resume na seguinte expressão: a minha alma recusa a consolar-se. Muitas vezes isso acontece com a gente ora e parece que não estamos conseguindo encontrar alívio necessário para conseguir dormir, para descansar a nossa mente, o nosso coração. Nós temos às vezes dificuldades de desabafar até mesmo a nossa dor. É o que acontece aqui também com Asaf, quando ele fala assim: lembro-me de Deus e passo a gemer. Ora, lembrar de Deus deve trazer ao nosso coração alegria, contentamento e prazer, e não dor. Mas naquele instante que Asaf estava vivendo, isso estava acontecendo com ele. Ele fala: eu medito e me desfalece o espírito, nem posso falar. Então Asaf não estava conseguindo, irmãos, exprimir as suas tensões, as suas dificuldades e as suas angústias. É como se ele quisesse, mas ele não conseguisse fazê-lo. Então você já sentiu assim na sua vida? Você já se deparou numa situação onde parece não conseguir exprimir o que se passa dentro de você? Então, nessa manhã eu queria dizer a você o seguinte: quando isso acontece com a gente, ou isso acontece conosco, acontecendo conosco, nós temos assim algumas atitudes muito negativas, como por exemplo, começar a viver do passado, ou sofrer pelo passado. É como Asaf que mesmo fala: eu penso nos dias de outrora e começo a ficar preocupado, triste. Muitas vezes o inimigo, que é Satanás, ele tenta nos manter acorrentados na experiência do passado, especialmente aquelas que foram ruins. A gente também começa a viver pelas diversas indagações sem respostas, como Asaf diz aqui para nós: de noite eu indago o meu íntimo, o meu espírito perscruta e eu não consigo encontrar uma resposta. Mas também a gente começa às vezes a ter um sentimento de rejeição da parte de Deus. E aqui Asaf diz assim nesse salmo: rejeita o Senhor para sempre?
Acaso não torna ele a ser propício? Será que Deus esqueceu de ser misericordioso para conosco? É mais ou menos assim. E aí a gente começa também a questionar, e isso que é o mais complicado no meu entendimento, não só as promessas de Deus, mas o próprio caráter de Deus. E aqui Asaf faz assim, olha só que perguntas que ele faz. Caducou a sua promessa? Será que Deus deixou de ser benigno? Então alguém disse assim com a clareza e com a profundidade muito grande: o meu medo não é de pensar, não é de não crer em Deus. O meu medo é de pensar coisas estranhas sobre esse Deus. Então eu quero ajudar você e nos ajudar nessa manhã, e nesse dia, nessa semana, e para a nossa vida. Como é que a gente lida com as aflições? Primeiro, eu preciso aprender a lidar com os meus pensamentos. Como é interessante quando a gente consegue definir, decidir, né, e discernir, aliás, os nossos pensamentos de forma clara. O que eu acho muitas vezes é que a gente não consegue tomar decisões que sejam libertadoras por conta de um pensamento equivocado ou de um discernimento também distorcido. Então Asaf fala assim, olha, que conclusão que ele chega: então disse eu, isto é a minha aflição. Então parece que num lampejo, né, Asaf chega a esse entendimento claro de que a sua mente estava obscura, os seus pensamentos estavam equivocados, e agora ele começa a abrir o seu coração, abrir a sua mente para aquilo que realmente fazia de fato importância para ele. O que você pode fazer? Essa é uma pergunta, né? Quando a sua lucidez e a sua coerência vai embora. Eu percebo que quando a minha lucidez e coerência vai embora, a minha tendência normal, natural, é tomar decisões equivocadas e erradas na minha vida e que afeta até a minha família muitas vezes. Então, quando você diz coisas que não queria ter dito, até ferindo as pessoas, isso acontece, sabe por quê? Porque nem sempre os nossos pensamentos estão acertados, direcionados, e com o bom discernimento, aliás. Então Asaf percebeu que os seus pensamentos que estavam complicados e equivocados, e ele então se volta para Deus, começando a pensar agora o contrário de tudo aquilo que estava afirmando anteriormente. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, discernir quais são os pensamentos que estão na minha mente. Ei, o que é que tem roubado o seu sono ultimamente? O que é que tem você pensado ultimamente, querido? Então, tomemos cuidado com os nossos pensamentos. Eles podem nos trair frequentemente. A gente pode tomar decisões que não sejam boas para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Mas aqui uma segunda verdade. Eu preciso trazer à memória o que Deus tem feito por mim. Olha, se as recordações ruins do passado não nos ajudam a olhar para Deus, a relembrar dos seus feitos, então o que nós temos que fazer é o que Asaf faz aqui agora. Verso 11 e 13, ele fala assim: recordo dos feitos do Senhor, pois lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Há uma expressão em Jeremias que eu acho fantástica para nós: quero trazer à memória aquilo que me pode dar a esperança. Então vamos trazer à memória, queridos, o que Deus tem feito de bom pelas nossas vidas. Deus tem sido bom o tempo todo e em todo o tempo. E aí nós temos que trazer à memória o que de fato Deus tem feito na nossa casa, na nossa família, não só na história do povo do passado, porque o mesmo Deus que operou lá também é o Deus que opera aqui. Amém? E em terceiro lugar, nós precisamos confiar no poder de Deus. Como isso é libertador? Saber que muitas vezes a nossa capacitação, a nossa competência, a nossa habilidade falha, mas o poder de Deus não. Dos versos 16 a 18, Davi usa figuras que são retratos da natureza, que acontece de forma extraordinária, para mostrar que Deus é um Deus de poder. E é esse mesmo Deus que opera com poder na natureza, que pode operar nas nossas vidas. Eu não sei quais são as suas angústias, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são as suas tristezas ou preocupações, mas uma coisa eu sei: Deus
existe, Ele é fiel, Ele cuida de cada um de nós. Então, nessa manhã e nesse dia, quero entregar diante dele as suas e as minhas preocupações, perguntando o seguinte agora para você: qual é a dimensão da sua preocupação, das suas angústias? O que é que você tem feito ultimamente para resolver tudo isso? A que você compara as suas lutas e adversidades? A um terremoto, a um trovão, a um relâmpago? Se for nesse sentido, Asaf fala o seguinte: Deus está acima de tudo isso. Que maravilha! Então, que nessa semana, na sua casa, com a sua família, você possa desfrutar desse refrigério, dessa segurança, dessa bênção que é o poder de Deus na nossa vida. Oremos ao Senhor. Pai, nessa manhã e nesse dia, nós queremos entregar a nossa semana para o Senhor, a nossa vida ao Senhor, e pedir ao Pai, nos ensine a lidar mesmo com as angústias e tribulações. Nossa vida muitas vezes é marcada por aflições, por lutas e pressões, mas nós confiamos em Ti. Nós declaramos agora a nossa fé e a nossa esperança tão somente e unicamente no Senhor. E, ó Pai, afirmamos categoricamente: o Teu poder é grandioso para resolver e para fazer infinitamente mais do que o que pedimos e pensamos, em nome de Jesus. Amém.